Olá, leitores! Tudo bem com vocês? Eu sou a Karen, sejam bem-vindos ao meu canal, Karen e os Livros. Hoje eu tenho uma grande responsabilidade de falar dos meus livros que eu li em outubro, que foi o mês do Halloween, do Dia das Bruxas, que é um mês que eu gosto de aproveitar bastante para fazer algumas leituras de terror. Então esse mês eu foquei bastante. Eu li 4 livros em outubro, 3 deles foram de terror. E o primeiro livro que eu li foi It. Dá pra ver que eu fiz algumas marcações. Quanto mais eu gosto do livro, mais eu acabo marcando. Mas também tem uma parte minha de que enquanto eu leio eu gosto muito de fazer isso. É uma das melhores partes da leitura também. É uma grande responsabilidade eu comentar sobre esse livro, ele é amado por muitos. Foi uma jornada. Eu li esse livro em quase durante o mês inteiro de outubro, na verdade, li em 3 semanas. O que mais me chama a atenção nesse livro é que ele não é só um livro de terror. Ele é um livro que ele vai falar muito sobre a amizade, sobre a infância e sobre esse grupo dos otários, né? Que são um grupo de crianças que cresceram nessa cidade de Derry. É uma cidade estranha, onde coisas esquisitas acontecem. E é muito lindo de você ver como que essas crianças elas vão se aproximando uma das outras e é muito puro, sabe, a relação entre elas. Isso foi uma coisa que me chamou muita atenção, não esperava isso. E eu acho que Stranger Things lembra muito isso daqui. Em relação ao terror que tem nesse livro, ele faz parte, ele tá bem dentro das relações dessas crianças e eu senti que foi uma demonstração do medo que tem na infância, porque a coisa não é só um palhaço, né? É aquilo que as crianças têm medo e cada um tem os seus próprios medos e eu acho que fica muito bem representado aqui. A explicação da coisa, como acontece, foi uma parte que eu gostei bastante. Eu sei que tem gente que não curte muito, mas é uma loucura, foi uma parte um pouco louca que eu achei muito interessante, o jeito que o Stephen King, ele consegue explicar a aparição da coisa e como ela foi se desenvolvendo ao longo dos tempos, inclusive com voltas no tempo que são impressionantemente bem detalhadas e muito bem descritas. Eu acho que a escrita dele é muito gostosa de ler, as descrições dele. Ele sim é um autor prolixo, mas ao mesmo tempo que ele é prolixo, ele descreve muito bem. Eu gosto quando os autores, por exemplo, eles citam que tem algum objeto na cena e eles citam para onde esse objeto está indo e qual foi o fim desse objeto mesmo. Por mais que não seja muito significante, eu acho que engrandece a história. E a única coisa que me incomodou nesse livro foi o final, é uma questão bem problemática. O autor ele quis chocar, talvez, mas aí eu não passaria o pano pro final desse livro, foi uma coisa que me incomodou bastante, eu não vou dar spoiler, mas provavelmente está aí para quem quiser saber. Não foi uma coisa que me agradou e eu tirei um pontinho da nota, então não foi uma leitura 5 estrelas só por causa do final, o resto é incrível, acho que vale muito a pena essa leitura, para quem quiser encarar, é um livro muito bom de se ler. A minha próxima leitura foi A Viúva de Ferro. Eu estava muito hypada para ler esse livro, uma novidade, né, nesse ano, e eu acho que eu comecei a leitura lendo muito vorazmente, porque é realmente uma escrita fácil de ser lida. Inclusive eu acho que a escrita foi um pouco crua. Eu acho que a escrita ela entrega facilmente as coisas, ela não traz um mistério sobre as coisas que estão acontecendo. Eu sei que é o primeiro livro de Shiran Jeysaw, mas eu acredito que no futuro virão coisas muito boas por aí. É basicamente um livro para quem gosta de mechas, né? Eu gosto bastante, eu assisto alguns animes que tem isso. E a gente vai acompanhar o desenvolvimento de uma protagonista que ela vai acabar crescendo muito, mas eu confesso que eu achei ela um pouco chata, sim, ela é difícil de aturar em algumas partes, mas eu considero que é uma personagem que está vivendo em constante dor. Fica difícil de aturar, sim, mas eu acho que a melhor parte desse livro, além das lutas, né, de mechas e
e desse desenvolvimento da personagem foi o triângulo amoroso, que se você pesquisar um pouquinho tem um spoiler, mas eu não vou contar. O triângulo amoroso eu acho que é um diferencial desse livro e eu acho que valeu a leitura mais por ele mesmo. E é um livro diferente, porque ele não segue os padrões de um livro de ficção científica, ou parece um pouquinho mais uma fantasia, só que uma fantasia tecnológica e futurista. Mas ele não segue os padrões e eu acho que valeu muito a leitura. O meu próximo livro foi O Exorcismo da Minha Melhor Amiga. Esse livro aqui foi uma surpresa boa, porque eu imaginava que ia ser bem leve, mas foi um livro que me deu medo em algumas partes. E eu acho que também é um livro sobre amizade. Falando brevemente, foi um livro que eu gostei bastante do desenrolar dele, de como essas amigas elas interagem entre si. A ambientação é muito legal e essa capa eu acho muito bonita. Ela é bem estilo anos 80, sabe? E eu tô numa fase bem anos 80. O corte é rosa. E no mais, eu acho que gostei bastante da parte do exorcismo também. Foi uma surpresa, então eu recomendo que vocês leiam, porque não é só um livro bem basicão, sabe? Ele tem coisas diferentes. E o meu último livro foi Carmila. Esse livro é o menor e eu demorei muito pra ler esse livro. Eu acho que depois de ter lido todos esses, eu acabei ficando um pouco de ressaca e esse livro ele acabou contribuindo pra minha ressaca. Eu ainda tô um pouco. Ele é um livro muito bonitinho, ele tem folhas coloridas. Valeu muito a pena, eu peguei uma promoção muito boa desse livro, que eu paguei uns R$16. Ele é um livro que tem uma ambientação bem gótica, sabe? Então eu acho que eu li numa época errada. Eu acho que eu não estava muito afim de ler algo desse tipo. Ele é um clássico, ele veio antes de Drácula, falam que ele foi uma inspiração para o livro do Drácula. Conta a relação, assim, dessa vampira, Carmila, junto com uma humana. É bem interessante, é bem curtinho, eu acho que vale a pena ler sim. Se você tiver num momento aí que você procurar algo mais gótico para ler. Então essas foram as minhas leituras de outubro. Eu foquei um pouco mais no lado do terror. Deixa o like para ajudar o canal, se inscreve aí para dar uma força. Eu tô gravando isso daqui em época de pré-Black Friday, então comenta aí se vocês estão de olho nas ofertas. Eu tô de olho, mas por enquanto ainda não teve nada que me atraiu. Deixa também aí embaixo algum comentário se você leu algum livro de terror no mês de outubro e se você gostaria de ler algum no próximo ano. Pode comentar aí, gente. Vamos conversar sobre livro, que é a melhor parte, né? Muito obrigada por assistir. Tchau, tchau!